Começando agora o Proseando com a doutora Marione, é o Prosa de Bicho aqui na 103 FM e também você encontra este programa nas redes sociais, isso mesmo, você também encontra esse programa no nosso YouTube, meu bem, também no nosso canal aí da 103 FM, no Facebook da 103, a gente tá sempre transmitindo o Proseando com a doutora Marione. E eu tenho uma novidade, gente. Sabe qual é? Essa novidade é que a gente tem uma parceria com o Shopping Rural. Pois é, cara. Você gostou da novidade? Então tá esperando o quê para passar no Shopping Rural? Vou dizer o telefone, é o 3281-2764. Para todos os ouvintes, para você que acompanha a gente também pelo YouTube, tem uma promoção, hein? Diz que acompanhou o programa por lá que você vai ganhar um descontaço. Agora, por falar em descontaço, coisa boa, agora eu estou de frente com uma mulher linda, maravilhosa, o pedaço de galega. Simplesmente ela, mais bela do que ela não tem. Doutora Marione, bom dia. Bom dia, Igor Fernandes, um bom dia para você que está aqui diretamente das ondas da Rádio Curimataú, nossa 103,5 FM, né? E está ouvindo aí no pezinho do rádio, né, Dona Lourdes, aí diretamente do Vista do Sol. Você Maria José, também, lá do Vista do Sol também. Sim, Maria José e tantas outras amigas. E você também que está aqui nos acompanhando no Instagram, não é? Você que vai procurar a gente também no YouTube, porque a gente também está no YouTube lá, né? Falando as mais diferentes e diversas formas e patologias, doenças, enfim, né? O que for relacionado à saúde animal, ambiental, né? E tudo que acontece na nossa terrinha, né, Igor? A gente está aqui para conversar, né, expor, explicar, tirar dúvidas, né, e entre outras coisas, né? Então, dá um bom dia especial a vocês, todos vocês aí que estão. Mas hoje a gente vai falar, sabe de quê? Um assunto que eu já queria falar há muito tempo, porque a gente recebe muitos casos de pele, né? Pele, doenças de pele, as famosas dermatites, dermatoses que a gente tem várias causas, né? Vamos falar primeiro em pets, mas, gente, doença de pele, né? As dermatites, de modo geral, dermatoses, elas podem ocorrer em qualquer espécie, certo? O que é que acontece hoje em dia, né? Com essas novas raças que estão chegando no Brasil, né? Como, por exemplo, o Bulldog francês, que aqui a gente já tem alguns, né? Entre outras raças também, Chow, o Labrador, o próprio Labrador, o Golden Retriever, o Retriever de Labrador, eles têm muita tendência a ter o quê? Alguns tipos de dermatite específica, né? E outras raças também. Você sabe que tem algumas doenças que não é que só vai ocorrer naquela raça, mas tem algumas doenças que têm predisposição pela raça. Como, por exemplo, o Yorkshire e o gato persa, eles têm predisposição para ter o quê? Dermatofitose. Certo? Dermatofitose é uma das dermatites, né? Na verdade, ela é causada por alguns grupos de fungos. E primeiramente, como é que a gente diagnosticar? Quer dizer que toda a vida, doutora, quando eu tiver um Yorkshire, vou ter dermatofitose? A doença de pele que pode dar nele é somente a dermatofitose? Nananina, não. Não. Pode ter outras doenças, como, por exemplo, a sarna demodesca, ou algum outro tipo de sarna, otodesca, a que dá no ouvido, também notoédrica, que é outro tipo de sarna, né? Por isso que, para você tratar uma doença de pele, o que é que você tem que fazer, Igor, corretamente? Igor já sabe. Tem que primeiro fazer os exames, identificar, né? Isso, doutora, porque o agente causador, pois exatamente. Tem que fazer o exame, a coleta daquela partezinha lá, onde é que está com probleminha apresentando, para que possa identificar e fazer o tratamento correto, porque existem vários tipos de fungos ou bactérias que podem causar específicos, e aí para você fazer um tratamento, não sair jogando todo tipo de remédio no olhômetro, no seu animal, podemos. Então o melhor é identificar
qual é a bactéria para fazer já um tratamento certo, correto, para aquele tipo de problema que o seu cachorro tem. Acertei? Exatamente. Aprendeu a lição direitinho. Por quê? Porque Igor é dono de pet, né? E a Ariana, né? E Ralph, né? Lindo, que a gente tem muita saudade dele, tiveram doenças de pele. Então, Igor já sabe. Além do que, não só as doenças, gente. Para a gente tratar adequadamente a algum tipo de pele, que pode não ser só doença, né, de pele. Pode ser também o quê? Tumores de pele. Cada doença dessa, ela tem um tratamento específico, Igor. E para a gente fazer realmente esses exames de pele, gente, quais são os exames básicos que a gente faz? Não é? Ah, doutora, mas aí fulano de tal tá usando no cachorro dele tal remédio porque disseram que era bom, ou ele viu no doutor Google, né? Aí você tem um grande risco de quê, gente? Quando o médico veterinário, eu principalmente assim, a gente que tem uma especialização, né, em dermatologia veterinária e alergologia, o que é que a gente faz? Nunca a gente vai dizer assim, eu tô achando que é isso aqui. Não. Não. Por quê? Porque você põe em risco o seu diagnóstico. Você põe em risco o bolso do cliente. Quando você diz, eu acho que é. Para a gente tratar, né, qualquer outra doença, a gente pode até dizer isso. Eu acho que é isso que está causando. Né, e arriscar um diagnóstico sem exame. Mas o correto é exame. Né? Qualquer doença, o correto a gente, tal qual o médico humano, né, que a gente também é médico veterinário, só que de animais, né, de várias espécies diferentes, a gente precisa ver qual exame se aplica para que a gente requisite o exame correto. E você, colega, que não tem essa especialidade, encaminhe para quem tem. Não fica fazendo teste com o teu cliente, né? Porque ele vai gastar, e todos os produtos que tratam doenças de pele, Igor, são muito caras, né? Tanto os tratamentos, as ampolas, os shampoos, se for, por exemplo, um fungo, como a própria dermatofitose que eu acabei de falar agora do Yorkshire, você vai ter também os antifúngicos que são bastante caros, a maioria, né? Tem aquela alergia, tem aquele cão que não vai ficar bom nunca, a gente vai tratar suas crises, né? Para isso a gente precisa de quê? 3 examezinhos básicos, que são quais? Né? Raspado cutâneo, tricografia e a cultura fúngica, dependendo do que for, certo? Dependendo do que for, né? Por isso que a gente tem que acertar, né? Ou pelo menos chegar bem perto do diagnóstico. Eu não quero fazer exame, doutor, eu vim fazer a consulta, né, por conta e risco da pessoa, do proprietário. Aí complica a situação do médico veterinário, que vai fazer o tratamento desse teu animalzinho que está ou com uma dermatite ou com uma dermatose, algum tipo de doença de pele, certo? Por quê? Porque sem o exame específico, como é que o médico veterinário vai saber? Né? Então fica complicado o tratamento. Né? Então, assim, a gente começa das mais simples, que são os tipos de sarna que a gente tem, que a maioria desses cães, eu te asseguro, Igor, como eu trabalho com saúde pública há quase 20 anos, a maioria desses cães que está aí na rua tem, sabe o quê? Algum tipo de sarna. Tem aquela pessoa que tem um preconceito e olha assim e diz, ixi, esse cachorro está com calazar. Gente, nem o médico veterinário pode dizer que o animal está com calazar, né, ou sem exame. Para isso existe, no mínimo, os testes rápidos. No mínimo, a gente tem que fazer alguns outros exames complementares, né? Também para diagnosticar. Sim, se ele tiver com a leishmaniose, que tem também realmente, apresenta algumas, vamos dizer assim, algumas modificações na pele, né? Tem aquela dermatite mais supurativa, tem aquela que dá muitas lesões diferenciadas aí em orelhas, não é? Então, tem a onicogrifose, que é aquele aumento das unhas, certo? Aí, que também é uma modificação, né, cutânea, e entre outras e outras coisas. Queda de pelo, meu cachorro está caindo pelo e se coçando. Gente, basicamente, todo animal que tem doença de pele vai ter o quê? Prurido, que é a coceira, e a queda do pelo, a alopecia, certo? Então, vai ter necessariamente isso aí. Então, assim, isso não é, vamos dizer assim, diagnóstico
sintoma clínico para fechar diagnóstico, de forma nenhuma. Entendeu? Então, você tem que fazer os exames por isso. Você põe em risco o seu bolso, se não fizer exame de pele, né, para doenças determinadas de pele, você põe em risco a vida do seu animalzinho de estimação. E como eu te disse, ainda tem aquelas doenças, Igor, como as alergias, a dermatite atópica canina, que, o que é que acontece? Que não tem cura, né? Que o animal vai melhorando com a medicação, que a gente trata as crises que ele vai tendo ao longo do tempo, né? Que é como alergia em gente, né? Por exemplo, a asma. A asma, em seres humanos, é uma doença alérgica, não é? A asma, ela principalmente se manifesta nesse período de chuvas, mudança de temperatura, não é? Enfim, com algumas modificações que tem no meio ambiente e no corpo da pessoa. Mas você trata o quê? A crise, né? E com alguns, vamos dizer assim, alguns trabalhos, alguns cuidados preventivos, aí você vai fazer o quê? Aí você pode ter um período, por exemplo, minha filha teve asma só uma vez, uma época, né? Ficou internada, ficou ruim mesmo, né? Quando tinha ali 7 aninhos de idade, mas aí, graças a Deus, a gente teve todo o cuidado, fez a medicação. Olha, deixa eu trazer aqui, doutora, falar um pouco com a gente sobre o nosso tema de hoje, que é dermatite, né? Dermatites. E que a gente falou aqui sobre a importância. E a gente mostra na prática que mesmo, um exemplo, a doutora... Hoje a gente mais do que nunca tem propriedade para falar que se você tem algum problema com o seu animal, não saia pesquisando no Google. Claro, exatamente, lá vai ter muita coisa que é certa. Não vou dizer que lá só tem mentiras, mas você está pronto para discernir ali o que é mentira. O que é verdade e o que é mentira, né? No Google. Por quê, gente? Porque lá tem informações que são corretas. Mas lhe garanto que a maioria das informações corretas não trazem medicamentos, que ninguém pode medicar pela internet. Exatamente. Né? Existem alguns tratamentos naturais que devem oferecer a isso, aquilo, outro, mas só quem vai poder verificar depois que fazer um exame para poder confirmar qual é a patologia do seu animal é o médico veterinário. Exatamente. É alguém que estudou, está preparado para diagnosticar e aí medicar depois de diagnosticado. Porque imagina, doutora, um exemplo nosso, vou trazer o exemplo nosso. Nós estamos com um probleminha no nosso trato digestivo, né? Imagina só, para que a gente possa chegar para o médico, só dizer os sintomas dá certo? Não, de se ele não tivesse passado a endoscopia, teria como descobrir? Endoscopia, biópsia, etc, então, etc. Para tudo isso, a gente tem que fazer os exames. Aí a importância do exame. Porque, e agora imagine um animal que você não entende o que ele está falando, né? Você não vai entender o latido do cachorro. Você estudou medicina veterinária, a Melissa que estudou zootecnia. Alguém ali ensina como falar? Não. Os animais são como crianças que não sabem dizer o que é que estão sentindo. O dono, né? Que tem que traduzir. O dono, né? Tem que verificar e levar para o médico para que o médico possa fazer exames e junto aos exames passar o medicamento correto. Sim. Não saia automedicando, porque vale lembrar, doutora, também, voltando para o nosso tema, que alguns medicamentos para algumas doenças, eles, em vez de ajudar, pioram, agravam. Muito, né? Outros, a alimentação Igor, também. Coisa importante que você está falando aí, X do medicamento. Outros tratam só o sintoma, por exemplo, aquela coceira, né? A pessoa vai procurar, né? O tutor, o proprietário, ele vai procurar o médico veterinário quando? Eu tô vendo coceira aqui no meu cachorro tá se coçando muito. O que a agonia, aperreia, vamos falar bem no popular, do que a gente é bem nordestino, é aquela coceira. Aí tem gente que passa o quê? Um anti-inflamatório. Um corticoide. Ou se não, doutora, pega e dá banho com sabão de coco. Que tira toda a proteção da pele do animal. Outra coisa importante. A orelha é extensão da pele, certo? Geralmente, quando a gente tem uma dermatite, principalmente crônica grave, a gente vai refletir também na orelha, no otite. Otite. Ou vice-versa, entendeu? Outra coisa muito importante, grandes animais também têm doença de pele, né? Cavalo tem também, boi também tem, certo? Bovinos tem o quê? Muito comum, dermatofilose. Outra coisa muito importante que você falou aí, por falar no nosso probleminha
trato digestório, o que é que acontece? Que pode ter também tumores, né? Como a gente identificou, por exemplo, aqui em Ariana, e já foi cirurgiada algumas vezes, né? Tumores de pele. O que é que a gente tem que fazer com tumor, gente? Fazer uma biópsia. De preferência, uma biópsia. Nem eu, que sou patologista veterinária, certo? Eu não tenho como olhar assim e dizer assim, é isso aqui. Não, a gente provavelmente, pelo aspecto macroscópico do tumor, né? Tumor é qualquer aumento de volume, a gente chama de tumor. Aí a gente pode te dizer uma tendência a ser maligno ou benigno. Mas tem que coletar o exame de pele, a biópsia, ou punção aspirativa por agulha fina, que a gente faz no laboratório também. Gente, as mais diversas. Hoje, Igor, tem uma novidade aí na medicina veterinária, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou a telemedicina. Para mim foi um grande avanço, que já também temos na medicina humana, né? Devido à Covid, aí essas épocas de pandemia, eu mesmo quando eu tive que fazer uma consulta online. Só que a diferença, como você disse aí, o animal não fala. E aí o tutor, dependendo do problema, né? Por exemplo, um problema de pele, uma dermatite, nunca pode ser tratado numa consulta online. Por quê? Porque precisa dos exames, né? Mas tem alguns problemas que podem, sim, rapidamente, sem ser urgência nem emergência. Então, o Conselho de Medicina Veterinária, mandar um abraço aqui, nosso amigo Nirley Formiga, meu precursor lá na medicina veterinária, que está à frente, é vice-diretor também do conselho, né? Doutor Barreto também, estão aí no nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, falando sobre essa questão da telemedicina na medicina veterinária. Pode ser ruim? Pode. Por quê? Porque o animal, ele não fala, ele não vai te dizer o que é que ele tem, né? Mas você vê um vídeo, você vê uma foto e tal, alguma coisa, dependendo da patologia, você tem como fazer isso aí, mas não se aplica a todo tipo de doença. Mas é isso aí, gente. Vamos cuidar da pelezinha dos nossos pets, da pelezinha dos nossos cavalos também tem. Cavalo tem um tumor muito comum, eu vou dar uma pincelada aqui rápida em grandes animais. Cavalo tem um tumor muito comum, que dá principalmente no rosto, né? Vamos dizer assim, na cara do cavalo, que é chamado de sarcóide equino, certo? Que aí o procedimento é cirúrgico, realmente. Também pode ter doença de pele, tem a pitiose equina, principalmente nessa época de chuva. Esse fungozinho, o Pitio isidiosum, também está aí, né? Se tem uma lesão prévia, por exemplo, o cavalo está muito dentro da lagoa, o açude encheu, ele gosta de ficar ali comendo aquele capinzinho d'água, né? Aí, se tiver alguma lesão prévia e se tiver esse fungo ali, ó, penetra e faz uma lesão imensa, parece um tumor, mas não é. É aquela parece, mas não é, que a gente tem que fazer biópsia, certo? Também. E assim a gente vai tratando. Outra coisa também, bovinos, né? Bovinos tem essa bendita dermatofilose, que a gente chama, né? Temos algumas doenças, temos também, sabe o quê? Alguns tumores de pele, Igor. Também temos tumores de pele em vacas, principalmente o quê? Vacas girolanda, naquelas partes mais brancas, né? Ou aqueles animais mais brancos, mais claros, tal qual no ser humano. A gente que é mais claro, a gente não tem que passar um protetor e tal, não tem protetor para vaca, né, gente? Infelizmente ela tem que estar ali. Mas assim, você evita soltar ela nos períodos mais frios do dia, se é que a gente, aqui do Nordeste, a gente pode falar assim, não é? Mas a gente tem que ter todo um cuidado prévio, exatamente, para que ela não tenha esses problemas. Também tumores em bovinos, a gente também opera. É tudo caso cirúrgico, certo? A gente também tem sarna, também em bovinos, é bem comum, viu? Outra coisa também bem comum, sarna em suínos. A gente tem muito também em animais de produção. Primeira coisa, você identificou uma doença de pele dessa? Separa o animal do rebanho. Né, Igor? Pra quê? Pra evitar o quê, gente? Que se alastre a doença. Você não sabe se é contagiosa. Aí, como a vaca não tem como vir até o consultório, a gente vai até a vaca, né? A gente trabalha com essa assistência à fazenda, não é isso? Então, assim, e tem muitas pessoas que chegam lá para tirar dúvida, levam uma foto do animal. Olha, doutora, minha vaca tá assim, isso pode ser o quê? Pode ser isso e isso.
né? A gente tem que dizer as possibilidades diagnósticas se a gente não estiver vendo ao vivo e a cores. Mas sempre ao vivo e a cores é melhor. Né? Você veja, os médicos precisam ver a gente ao vivo e a cores. Com certeza. Ou seja, biópsia, ou seja, exame de sangue, o que for, certo?